Então, estão vendo, né? Tá, eu não gosto muito desse formato não, porque eu não estou vendo o rosto de vocês, mas tudo bem. Deixa eu ver se eu consigo colocar, só um segundo aqui, se eu coloco um formato, porque eu gosto de ver, interagir um pouquinho mais. Eu quero sair dessa tela grandona. Só um segundo. Como é que eu faço para... Porque no Zoom é tão fácil isso aqui. Não, acho que no Google Meet não permite não, que eu compartilhe o meu rosto, aquela janelinha lá do rosto e a tela. Acho que vai ser desse jeito mesmo. Vamos lá. Então, estão vendo, né? Bem? Então, vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho dessa história de física de partículas com alegria, né? Principalmente alegria, dado o momento em que nós estamos passando atualmente. Né? Então, é o seguinte. Eu vou fazer uma breve introdução de porque a física de partículas, pessoal, é, na verdade, uma fusão de mecânica quântica com relatividade. As bases de física de partículas são mecânica quântica e relatividade. Mecânica quântica não é um pré-requisito para essa disciplina, né? Mas se você quiser entender profundamente física de partículas, você precisa necessariamente pegar a mecânica quântica, que por si só já é um mundo, e incluir ela no regime relativista. Tá? Então, essa é a base matemática de física de partículas, que é um curso que nós temos na pós-graduação chamado de Teoria Quântica de Campos 1. Você tem Teoria Quântica de Campos 2. Então, esse curso é bastante introdutório, tá? O que eu quero dizer com isso é que tem muitas coisas que eu vou falar explicitamente, que eu vou dizer para vocês, pessoal, isso aí vocês vão ter que aceitar que é assim. Porque não vai ter como eu explicar profundamente como é que vai ser, porque vocês não vão ter nem a ferramenta matemática, que seria o curso de Teoria Quântica de Campos 1 na pós-graduação, nem um conhecimento físico, que seria um curso de mecânica quântica, tanto na pós, como um curso de física de partículas na pós, onde a gente vai num grau de profundidade muito maior. Tá? Então, nessa aula de hoje, o que é que eu vou falar? Vou falar de alguns modelos atômicos, que é uma aula bem divertida, e introduzir aos poucos alguns conceitos de mecânica quântica que serão importantes para esse curso, tá? Não vou falar de todos os conceitos de mecânica quântica, mas vou falar daqueles que são importantes para o curso. Então, vamos lá. Então, se a gente começar com um pouquinho de história, né? Nós tínhamos lá os alquimistas, que era... Professor, a gente não está vendo o slide, não. Se o senhor estiver compartilhando. Não. Não consegue ver o slide? Estamos vendo a sua tela do Meet. Só a minha tela? Deixa eu ver aqui. Espera aí. Compartilhar toda a tela, então. E agora, vocês estão vendo? Sim. Sim. Beleza. Então, vamos lá. Eu estava falando aqui. Vamos falar de física com alegria, certo? Então, vamos falar de alguns modelos atômicos, mas dando uma perspectiva histórica e introduzindo alguns conceitos de mecânica quântica. Então, nós temos lá, antes de Cristo, né, os alquimistas eram tipo, o que eu gosto de dizer, tipo os mestres dos magos, né? O mestre dos magos, para quem já assistiu esse desenho da Caverna do Dragão, eu sou o mais velho, né? Não sei se vocês já assistiram. Alguém já assistiu aí, Caverna do Dragão? Já. Já, né? Pronto, que bom. Então, vocês sabem do que eu estou me referindo. Então, era tipo o Caverna do Dragão. Ele que era assim, ele explorava a combinação de elementos diversos para transformar no que você pudesse fazer. Criar poção mágica, disso, daquilo. E um dos objetivos dos mestres dos magos, do mestre dos magos, né, era desaparecer. Ele conseguia desaparecer, né? E esses alquimistas tinham exatamente esse objetivo naquela época. Era misturar poções para dar origem a duas coisas, que era a vida eterna e o poder de desaparecer. Então, por isso que eu chamo eles dos mestres dos magos, né?
Então, um pouquinho ainda antes de Cristo, né, nós tínhamos pessoas lendárias, né, como Aristóteles, né, que, para quem não sabe, enquanto Platão, que era o mestre de Aristóteles, acreditava na existência de átomos dotados de formas diversas, né, Aristóteles negava a existência das partículas e considerava que o espaço era cheio de material divisível ao infinito. Então, não existia essa história de átomos indivisíveis, segundo Aristóteles. Para ele, existia, assim, um material no universo, seja lá o que fosse, e tinha alguma forma geométrica diversas, não era uma bolinha, ou, sei lá, poderia ser diversas formas geométricas, e eles eram divisíveis necessariamente. Então chega o Leucipo, eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele, é o Leucipo, e Demócrito, e na história mesmo, se você olhar os livros de história de ciência, alguns trabalhos são atribuídos a um e a outro, eles na verdade eram pupilos um do outro, né? O Demócrito foi pupilo do Leucipo, ou Leucipo, e alguns trabalhos são atribuídos o Leucipo ou o Demócrito, só que o ponto é que eles trabalhavam junto, né? Então, era difícil de distinguir quem foi o pai da ideia ou o pai daquela discussão filosófica. E eles começaram a dar a ideia de que não existia nada infinitamente... acreditavam que tudo era divisível, né? Existia algo... Não existia essa ideia de um átomo indivisível da mesma forma que Aristóteles, né? Eles acreditavam que tudo que você existisse seria divisível. E estão aí as referências, tá? Aí embaixo. E então chega... Então, vejam bem, olha o salto que eu dou, tá? Estou aqui antes de Cristo, tá? 200 anos, ó. Vou voltar aqui, eu estou 400 anos, 300 anos, 400 anos de Cristo, dou um pulo para 1769. Quando vem o Lavoisier e lança a mão dessa ideia de lei de conservação da massa, né? Dando um tratamento... Para mim, o mais importante disso tudo não é nem só a lei de conservação da massa, mas é que até muito tempo antes, toda a ciência era muito qualitativa, né? E simplesmente discursiva. E com o Lavoisier, começou a ter esse tratamento mais quantitativo da ciência, porque ele mostrou, via um experimento, que existia conservação de massa. Ele colocou mercúrio em uma jarrazinha e a tampou, e observou que a massa aqueceu, né? E notou que a massa desse conjunto não tinha mudado após o aquecimento, porque a massa não vai simplesmente sumir de um lugar para o outro, né? Então, ele lançou mão de que em uma reação química, isso foi exatamente o que ele disse, né? Em uma reação química, átomos não são criados nem destruídos. Todos os átomos nos reagentes estão também presentes nos produtos. Isso foi o que ele disse. Estão também presentes nos produtos. Isso foi o que ele disse. Aí, traduzindo para o português, claro, é que o que é o mais conhecido na literatura, né, é que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Mas não foi isso que ele disse, né? Então, essa seria uma tradução para o que o Lavoisier concluiu. E eu gosto de brincar se você acredita fielmente no Lavoisier, né, que nada se perde, nada se perde, tudo se transforma, nada se perde, mas eu acho que algumas das coisas que é dinheiro se perde, né? Porque o dinheiro em si queimou, já era. Porque o que gerar depois disso não vai ter nem de perto um valor próximo, né? Mas uma coisa importante é que, por exemplo, em 1804, né, chegou a ideia desse modelo de Dalton, que é um modelo dessa unidade, dessa bolinha maciça e indivisível. Então, aquela ideia de tudo é divisível para indivisível chegou com o Dalton. E ele assumiu, né, que essa bolinha indivisível está presente em todo tipo de átomo. E é indivisível. Então, chega o Thomson, né? Existe uma história muito interessante sobre o Thomson. Eu gosto de sempre entender um pouquinho da história em que os físicos estavam inseridos quando eles fizeram a descoberta. O Thomson, que foi prêmio Nobel em 1906, teve um filho chamado George Thomson, também, que recebeu também o prêmio Nobel, só que em 1937.
por trabalhos sobre as propriedades ondulatórias do elétron. A gente vai falar um pouquinho disso. E o interessante é que vocês vão ver que eles dois eram meio brigados, o filho e o pai, né? E foi por causa dessa briga que o filho ganhou um prêmio Nobel, né? Eu não estou incentivando ninguém a brigar com o pai por causa disso. Então, a ideia do pai, né, do pai Thomson, era que ele realizou esse experimento, né, um chamado pudim de passas, né, onde você tem um átomo e nesse átomo ele era distribuído, ele possuía nesse átomo lá, que era indivisível, ele era composto por partículas carregadas eletricamente e positivamente e distribuídas aleatoriamente naquele átomo lá. Então, em 1911, um gênio chamado Rutherford, existe, para quem não sabe, existe até uma chamada, uma medalha que é dada, um prêmio dado na Inglaterra, chamada Rutherford Medal, né? A medalha de Rutherford, que é para quem faz é dada para qualquer pessoa na Europa. Não sei mais depois da saída da Inglaterra da Europa, né? Politicamente falando, mas é uma medalha de muita distinção. Existem prêmios e financiamentos de pesquisa, todos eles recebem o nome de Rutherford. Então, em 1911, né, ele comprovou a existência de um núcleo que concentrava sua massa consideravelmente de forma positiva e numa região muito pequena. E essa região muito pequena era carregada positivamente, né? E ao redor do núcleo existiam partículas carregadas negativamente e orbitavam de forma circular ou elíptica. E essa órbita circular ou elíptica tem nada a ver com a teoria real, né? Mas isso foi o que ele postulou e é o que muito ensinado no ensino médio e até em alguns cursos universitários que eu já vi. Tá? Então, só para parar um pouquinho, pessoal, tudo isso aqui está super fácil, ou estou falando alguma coisa que ninguém nunca viu? Tá tranquilo. Até agora tá tranquilo. Tranquilo, né? Beleza. Então, uma curiosidade é que o Rutherford, vocês vão começar a perceber no meio desse curso, quando eu falar um pouquinho de história, é que um cara muito famoso, assim, que teve um destaque grande na ciência, normalmente, pessoal, eles tiveram um supervisor tão genial quanto, ou mais genial de toda forma. Muito dificilmente uma pessoa, sei lá, quem for, vai simplesmente ter um brilho muito grande na ciência se seu orientador não era também casca-grossa, assim, não era também uma pessoa de renome. Talvez não precise ser tão genial, mas se ele não for de renome, muito dificilmente na história da ciência uma pessoa alcançou uma posição de destaque mesmo, sem o supervisor também ter tido uma posição similar. Salvas as exceções. Né? Então, por exemplo, o Thomson foi o supervisor do Rutherford. Então, não é à toa. Tanto que, talvez vocês não saibam da história, mas o Rutherford estava penando para conseguir uma posição de professor, até que ele recebeu uma carta do Thomson, cara super já famoso, e assim foi que ele conseguiu uma posição de professor na Universidade de McGill, no Canadá. Mas o Thomson quase ficava desempregado. Viu? Se o Thomson ficava quase desempregado, imagina a gente. Né? Se o Rutherford ficar quase desempregado, imagina a gente. Né? Então, a carta de recomendação do seu supervisor pesa muito. A história já comprova isso. Tá? E essa ideia, né, eu vou ser um pouquinho mais rápido aqui, mas essa ideia como é que ele concluiu isso é fácil, né? Porque ele colidiu um feixe de partículas alfa. Alguém sabe me dizer o que é um feixe de partícula alfa? Um núcleo de hélio? São átomos de hélio ionizado. Não, hélio. Hélio ionizado, é isso? É um núcleo de hélio? Núcleo de hélio, exatamente. É um núcleo de hélio, 2 prótons e 2 nêutrons. Então, um núcleo de hélio, ele colidiu o núcleo de hélio numa lâmina de ouro, e ao observar os espalhamentos angulares dessa feixe alfa, ele pode concluir que a grande maioria das partículas alfa simplesmente passavam direto, e algumas delas tinham um ângulo de deflexão. E uma coisa que é importante é que, se por acaso
eu pegar um feixe de elétrons e fizer a mesma experimento, em vez de fazer um feixe de partículas alfa, ele percebia que esses elétrons também tinham esse mesmo comportamento. Alguns passavam direto e outros eram defletidos. Só que o nível de deflexão, que vocês podem ver aqui, talvez nessa faixinha vermelha, o nível de deflexão dos elétrons era muito maior do que o nível de deflexão que as partículas alfa sofriam. Então, as partículas alfa sofriam deflexão como se fosse essa daqui muito mais próxima desse feixe de vermelho, enquanto os elétrons tinham um ângulo de deflexão muito superior, né? Isso tem simplesmente a ver com a massa, né, das partículas. Você sabe calcular isso usando conservação de momento linear. Tá? Então, vou só falar isso. Então, a ideia é o seguinte, ser um pouquinho mais profundo, né? Então, você tem simplesmente um elemento radioativo e usa fendas para fazer meio que colimar aquele feixe de partículas que você quer. Você aplica um campo elétrico, né? E esse campo elétrico vai fazer com que essas partículas sejam aceleradas, correto? Para cima ou para baixo, né? Então, por exemplo, a partícula beta. Alguém sabe me dizer o que é a partícula beta? Um elétron. Elétron. A partícula beta é um elétron. Não sei por que na história as pessoas chamaram alfa de beta de uma partícula, né? Porque era um elétron. Eu nunca consegui descobrir por que chamaram de beta em vez de simplesmente elétron. Até porque o elétron foi descoberto muito, muito tempo atrás. Mas bem, então o beta é um elétron, como aqui a orientação do campo elétrico é de cima para baixo, por isso que o elétron sofre um desvio para cima e as partículas alfa um desvio para baixo. Note que o ângulo de deflexão do alfa é menor do que o do beta, né? Porque a massa do alfa é muito maior do que a massa do beta, por isso que o ângulo de deflexão é maior. Enquanto partículas raios gama ou fótons, tá? Raios gama são fótons, tá? São partículas sem carga elétrica e sem massa. Não sofrem deflexão nenhuma na presença de um campo elétrico. Tá? Então, essa era a pergunta, né? Que eu ia fazer. As partículas alfa e beta sofrem o mesmo ângulo de deflexão? A resposta é não, por terem massas distintas. E existe também, tem uma razão física por trás, qual o índice de penetração de cada uma dessas radiações, mas eu vou pular isso, que isso é bem introdutório. Vocês já viram isso no curso de moderno ou não, pessoal? Eu diria que não. Dessa forma aí, não. Eu também não. Tá. Então, eu vou falar aqui. Então, vocês vão aprender no curso, tá? Matematicamente falando, qual é o alcance de uma partícula, tá? Porque uma partícula alfa, beta e gama tem índices ou penetrações diferentes, por exemplo. Por que a radiação gama é tão nociva para nós, né? Para nós seres humanos? Por quê? Para as pessoas são tão nocivas, né? A partícula alfa e beta. Como é que a gente protege de partícula alfa e beta? Vocês vão aprender isso no curso de forma matemática, tá? Provando isso. O alcance das partículas. Então, a ideia é o seguinte, tá? Isso aqui é só o blá, 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 sem provar na conta mesmo. É que as partículas alfa com carga mais 2 e massa 4U, idênticas ao átomo de hélio, né? Na verdade, é o núcleo de hélio, não o átomo de hélio, tem pequeno poder de penetração. Por quê? Porque elas são massivas. A gente vai aprender no curso que quanto mais massiva for a partícula, menor seu poder de penetração, menor o seu alcance. Então, a partícula alfa, ela simplesmente para na sua mão. Tá? O índice dela, assim que ela interagir com os elétrons da sua mão, ela vai parar ali, bater e voltar ou fazer qualquer coisa, mas ela não vai passar da sua mão. Enquanto a beta, que é um elétron, que é 7.000 vezes mais leve que a alfa, ele vai ter um poder de penetração maior, mas ele vai poder sim ser separado por um átomo de alumínio, porque um átomo de alumínio tem uma quantidade de elétrons muito maior do que a nossa mão. Então, o poder de colisão dele no alumínio vai ser muito maior. Enquanto o gama, que é formado por fótons, que possuem massa nula, o poder de penetração é muito, muito superior e só vai ser separado por uma placa de chumbo bastante grossa. E existem razões por que exatamente o chumbo. Então,
um pouquinho da história, né? Nós temos as famosas camadas eletrônicas, né? Que a gente aprende lá muito bem no ensino médio, e para ser bem sincero, eu nem lembro mais como é que faz para fazer as distribuições eletrônicas dos elétrons nas camadas, eu não lembro direito mais isso. Mas uma coisa intrigante da família Bohr, né? É que, talvez vocês não saibam, o Bohr, vocês veem como é a história na física, né? O Bohr, que foi genial para o modelo atômico, todo mundo já viu o modelo atômico de Bohr. Quem não viu, por favor, me avise. Alguém não viu? Beleza, todo mundo viu. Então, o modelo atômico de Bohr, que é um dos modelos mais explicados até na universidade, quando vocês vão ver no curso de mecânica quântica, vai ser o modelo atômico de Bohr que vocês vão tratar lá no átomo de hidrogênio. Olhem só, o Bohr era filho de um professor da Universidade de Copenhague, na Dinamarca, né? E ele era de família rica, né? O que acontece? Antigamente não tinha, apesar de a gente estar na época de vacas magras, né, no que diz respeito a bolsas de pós-graduação, naquela época era quase, você conseguir uma bolsa de pós-graduação, você teria que ser muito acima da média, né? Porque eram pouquíssimas bolsas. Mas também o fato de você ter pouquíssimas bolsas significa que sua chance de ser professor, à medida que você já tinha uma bolsa de pós-doutorado, era muito grande, porque não tinha também tanta concorrência, né? O que acontece? Acontece que o Bohr estava concorrendo para uma daquelas bolsas que eu falei para vocês de Rutherford. Tem essas chamadas de Rutherford na Inglaterra. E ele, para conseguir essa bolsa de Rutherford, você tem que fazer um projeto de pesquisa. Diferente de hoje, como vocês, eu quero fazer mestrado em astrofísica. Aí você fala lá com o professor o Renan, o José disse, professor, quero fazer pós-graduação em astrofísica. O professor vai conversar com você, vai te aceitar ou não, e ele que vai fazer o projeto para o seu mestrado, para o seu doutorado. Naquela época era diferente. Naquela época, certo, você quer fazer mestrado, me diga aí o que você quer fazer no seu mestrado, você tem que fazer o seu projeto agora. Você só vai ganhar uma bolsa de mestrado, vai ganhar uma bolsa de mestrado ou de doutorado quem tiver o melhor projeto de pesquisa. Então, você, como aluno de graduação, já tem que ter seu projeto de tese, né, para ganhar a bolsa. Então, era um esquema totalmente diferente. O que acontece? Acontece que para que Bohr conseguisse ganhar essa bolsa de doutorado, ele teria que fazer algo que impressionasse. E essa bolsa era exatamente na área experimental. Só que Bohr era teórico. Então, o que ele fez? Ele usou o fato que o pai dele era professor da Universidade de Copenhague. Então, ele usou o laboratório do professor dele, do pai dele, que já estava totalmente equipado, né? E aplicou, dizendo, olha, eu vou fazer tal medição, que é medir os espectros de energia de um átomo de hidrogênio. Eu tenho um laboratório já quase pronto, eu já comecei a ter umas medidas iniciais, que naquela época ter um laboratório tão sofisticado quanto existia na Universidade de Copenhague era muito raro. Então, por essa razão, que ele conseguiu uma bolsa para fazer pós-graduação, para fazer doutorado. Porque se ele não fosse filho de quem fosse, né, não tivesse um laboratório à disposição, segundo as partes históricas, ele já ia entrar no mundo de ações, de negócio, empreendedorismo, que era o ramo da família dele. Então, se Bohr não tivesse um pai com um laboratório, provavelmente teria existido outro modelo de alguma coisa, só não seria de Bohr. Vocês veem como é a história, né? Então, tá bom, vamos adiante, né? E, além disso, né, nós temos um cara que foi extremamente importante nessa ideia de camadas eletrônicas, que é o chamado de Planck, né? Que ele retomou essa ideia de Bohr. O que eu quero dizer com isso? O Bohr, ele propôs um modelo planetário dos átomos, né? Você tem um átomo e camadas eletrônicas, né? E o que Planck fez, ele falou o seguinte, olha, tá bom, você tem um modelo planetário deixa eu sair aqui da tela, para mostrar para vocês, só um segundo. Deixa eu compartilhar aqui de novo, desculpa.
Mas eu vou compartilhar outra coisa. Vocês estão vendo aqui, né? Estão vendo, pessoal? Sim. Pronto. Então, você tem o seu núcleo atômico e camadas eletrônicas, né? Pouco importa essa forma da camada eletrônica que eu estou fazendo, porque nenhuma delas é verdade, nem essa, nem aquelas circulares. Então, você tem os elétrons, mas essa era a proposta dele. Você tem um modelo de camadas eletrônicas, né? Um núcleo no meio e os elétrons orbitando. Essa era a ideia. E isso foi o que o Bohr fez, né? Propôs um modelo de camadas eletrônicas desse tipo aqui. E o que Planck disse foi o seguinte, olha, beleza, vamos supor que o teu modelo está correto. Mas para esse elétron que está nessa camada aqui vir para essa camada aqui, ele só vai conseguir se ele absorver um fóton com energia determinada por essa diferença de energia aqui. Porque quanto mais distante você está do núcleo, maior é a energia desse elétron. Então, um fóton tem que ter exatamente essa diferença de energia. Porque se você mandar um fóton com essa diferença de energia aqui, ó, esse elétron que está aqui não vem para essa camada. Ele vai vir se você mandar um fóton com energia exatamente igual à diferença aqui, esse gap. Tá claro isso? Essa foi a ideia do Planck. Então, são 3,41. Então, essa foi a ideia do Planck, né? E voltou tudo isso. E uma coisa que talvez vocês não saibam, né, que é uma coisa que eu sofro muito pessoalmente, é que o Planck, o nome dele, conhecido na literatura como Max Planck, né? Mas o nome oficial dele não era Max Planck, era Marx Planck. Como vocês podem ver em vermelho aqui, tem um R no meio. Max Planck. Mas de tantas as pessoas falarem o nome dele de forma errada, ele aos 10 anos se cansou e decidiu assinar o nome dele em todos os documentos. Então, ele não foi num cartório para mudar o nome dele, simplesmente não era assim que funcionava. Ele começou a assinar o nome dele como Max Planck e assim ficou. Então, eu brinco porque é a mesma coisa com o meu nome. Meu nome não é nada comum, né? Farinaldo. Acho que só existe eu e meu pai com esse nome. E muitas pessoas escrevem para mim me chamando de Francinaldo, Ferinaldo, Marinaldo, até Farilando já me chamaram, né? Então, poderia ser a mesma coisa, né? Pegar e botar meu nome, talvez, para Marinaldo, para ficar mais fácil aí, para que as pessoas não errem meu nome. Então, uma das coisas importantes de Bohr, né? Que, além desse modelo das órbitas, né? Ele deu origem a algumas coisas extremamente importantes, né? Que é o seguinte, ele explicou por que um elétron que está orbitando um núcleo, ele não cai dentro do núcleo, né? Uma vez que o núcleo é carregado positivamente e o elétron carregado negativamente, por que o elétron não é atraído pelo núcleo? Alguém sabe me dizer? É porque o momento angular é quantizado? Alguém concorda, discorda dessa resposta aí? É por aí. Então, o momento angular ser quantizado quer dizer o quê? Isso aí implica na quantização da energia. Os raios orbitais só podem assumir valores discretos, né? Certo, mas então por que o elétron discretamente não é aprisionado pelo núcleo? Aí eu acho que eu saberia explicar mesmo quanticamente, tipo, aquela questão de que a probabilidade é maior de que ele esteja num raio que seria o raio de Bohr, no caso, né? No caso do átomo de hidrogênio. Uhum. Tipo, a probabilidade não é maior que ele esteja perto do núcleo, é no raio de Bohr, não é isso? Então, a ideia, pessoal, é que se você pensar num círculo exatamente, né, a resposta não é nada trivial, tá? Mas se você pensar que o elétron está descrevendo uma órbita circular com velocidade constante, se a velocidade desse elétron for constante, ele não radia, ele não emite energia. O que eu quero dizer, ele não perde energia.
se for circular e com velocidade constante, ele não perde energia. Essa é a física correta, ele não perde energia. Ele não pode simplesmente, como a gente aprende nos cursos de Modern, vocês vão aprender no curso de mecânica quântica, é que o elétron vai lá de uma hora para outra e emite um fóton, aí ele vai para uma camada mais fundamental de energia. Do nada, né? Então, não é bem assim que as coisas acontecem, né? Mas o que o Bohr tentou assumir, ele não explicou, ele assumiu o seguinte, olha, os elétrons se movem em órbita estacionária, o elétron não emite e absorve energia, isso foi o que ele assumiu. Então, o elétron está lá na órbita M, ele vai ficar naquela órbita M e não vai passar daquilo. Isso foi a ideia do Bohr. Aí ele disse, olha, mas ele pode, entretanto, saltar de uma órbita para outra. O elétron emite ou absorve uma quantidade bem definida de energia, chamada quanto de energia. O que quer dizer? Então, se o elétron está na camada K, muito próxima do núcleo, esse elétron ele não vai poder simplesmente ir para o núcleo, porque ele só poderia ir se ele emitisse um fóton com energia que é exatamente a diferença de energia que é igual a da camada. Aí eu vou voltar para cá. Aqui está o núcleo. Eu não tenho esse fóton aqui, com esse espaçozinho aqui. Esse fóton aqui eu não tenho, esse elétron não vai emitir um fóton com essa diferença de energia aqui, porque se ele emitisse, aí sim ele iria para o núcleo. Só que o núcleo não tem uma camada, é um núcleo. Então, o postulado de Bohr foi que, como não existe uma camada depois da K, não tem como o elétron emitir um fóton, e por isso ele não é aprisionado pelo núcleo. Mas isso é um postulado, ele não explica, é um postulado. O fato do momento angular ser conservado explica o porquê o elétron... eu coloquei primeiro slide, errei. Porque o elétron tem órbitas discretas. Deixa eu ir para cá. Então, tá bom. Mas, de toda forma, esses elétrons, eles têm uma energia, que é o chamado quanto de energia, e eles podem mover de uma camada mais externa para outra menos interna ao emitir ou absorver um fóton, tá? Então, essa foi a grande sacada do Planck, porque ele disse que as energias são discretas. Isso é uma coisa, para mim, talvez, para quem já viu Moderna, pensa que isso é uma coisa tão, assim, normal, mas você imaginar que no mundo quântico, no mundo que a gente vive, onde a energia é contínua, mas no mundo discreto das partículas, ser quantizado é uma coisa meio surreal. Você aceitar isso é muito estranho. Eu não aceitava isso facilmente de jeito nenhum. Isso é uma coisa maluca, né? E a diferença de energia é dada pela frequência do teu fóton. Tá? Então, notem que esse fóton é luz. Luz, fóton. Cada fóton, a luz, vai ter sua frequência associada. Né? Então, é por isso, pessoal, que vocês têm que entender, quando a gente fala assim, raio-x, o raio-x vem de onde? Vem da emissão desses elétrons que estão nessas camadas desses átomos aí. Tá? Eles emitem uma frequência característica de raio-x. Então, quando você tem um raio gama, quem já ouviu falar de raios gama, raios ultraenergéticos, eles não são esses fótons que estão associados a um estado ligado de um núcleo, porque a frequência deles é muito grande. Não é um fóton que veio da transição de um elétron de uma camada para outra. Não tem nada a ver com esse fóton aí. Mas, bem, o Planck, né, conseguiu inferir o H, que é a chamada constante de Planck. Né, tem todo um experimento por trás, não vou falar aqui, né? E esse valor da constante de Planck é 10 a menos 34. Uma coisa que talvez quem nunca ouviu falar, mas em física de partículas, pessoal, é comum os físicos de partículas em geral, eles não são muito rigorosos com notação, né? Eu sou também um desses casos. Então, o que nós fazemos? Desculpa. Em vez de chamar H de 10 a menos 34,
O que nós fazemos? Nós tomamos H igual a 1, C igual a 1, velocidade da luz igual a 1. O que significa isso? Nós tomamos as constantes, essas constantes iguais a 1. Não é que a velocidade da luz virou 1, é uma forma de normalizar as coisas, para podermos escrever muitas das grandezas físicas em termos de uma unidade só, que é essa daqui, ó, EV, elétron-volts. Essas unidades, essas outras unidades vão todas desaparecer, na sua grande maioria. Então, o que eu quero dizer? Uma vez que eu tomo um HC igual a 1, a minha massa, que era grama, vai virar elétron-volts. A minha energia, que era joule, também vai virar elétron-volts. Tá? Carga não, carga vai continuar, mas só que a carga não vai ter mais aquela dimensão de Coulomb, vai simplesmente ser unitária, sem dimensão. Então é assim que a gente faz, é só uma forma de ter as coisas mais importantes físicas de partículas são a energia, né? Então eu vou ter uma unidade comum em vez de estar carregando joule, e massa também vai ter na mesma unidade de energia. Então, em mecânica clássica a gente faz a massa em quilo ou em grama, e energia, joule. Não, a gente faz uma conversão de tal forma que energia e massa estejam no mesmo pé de igualdade, na mesma unidade, tá? Para facilitar aquela conversão de a utilização da equação de Einstein, onde E, né, é igual a P2C2, é 2, né? Mais M2C4. Note que aqui, ó, se eu fiz energia em elétron-volts, então aqui eu vou ter elétron-volts, C igual a 1, sem unidade. Então, eu vou ter P tem dimensão de energia, vou ter elétron-volts também. C é sem unidade, massa também vai ser elétron-volts, tá vendo? Então, tudo que eu estou somando aqui tem unidade de elétron-volts. Fica mais fácil para mim, em vez de pegar o momento, pegar o MV ao quadrado, metros por segundo ao quadrado, converter tudo para uma unidade só para achar o joule. Não. Eu estou comparando tudo de mesma unidade. Tá claro isso, pessoal? É só uma convenção, nada mais. Então tá bom. Então, o meu C vai ser 1, né? E se o C é 1, significa que metro por segundo igual a 1, então metro e segundo tem a mesma dimensão. O meu S de distância vai ser 3 vezes 10. O meu S de segundo vai ser 3 vezes 10 a oitava metros, ou seja, C igual a 1. E você pode fazer todos os outros, tá? Então, isso aqui eu vou pular. Alguém de vocês já viram isso? Esse uso do prisma? Já? Todos vocês ou não? Alô? Já. Já. Né? Ah, beleza. Ótimo. Melhor ainda. Eu vou pular essa parte. Estou sabendo se a energia é quantizada. Vamos pular para cá. Então, por que eu fazer essa introdução? Porque eu vou tentar falar para vocês o que é esse mundo das partículas elementares. Tá? Esse vai ser o principal propósito desse curso. Vocês entenderem esse mundo das partículas elementares. Onde tem bósons, tem quarks, leptons, escalares. Vocês vão entender o que é tudo isso. E vocês vão entender uma das principais perguntas que existe no universo é qual a origem da massa, né? De onde vem massa? Vocês vão aprender no curso, tá? Então, para dar uma dimensão para vocês do que é a dimensão de física de partículas, né? Você pegar eu já fiz essa apresentação uma vez nos 10 anos do Instituto, mas para quem não assistiu, eu vou mostrar aqui. Então, que mundo é esse das partículas elementares? Você pega uma moça, essa menina, o tamanho dela está em metros, né? Seu olho em centímetros, sua íris em milímetros, sua retina em 0,5 milímetros, células em 10 a menos 6 metros, organelas celulares como ribossomos que produzem as nossas proteínas, né? Em escalas de 10 a menos 8 metros, em átomos de 10 a menos 10, e daí para baixo. Tá? Então, um modelo padrão de física de partículas tenta descrever as propriedades da nossa natureza em escalas subatômicas. E o interessante é que essas escalas subatômicas nos explicam por que observamos as coisas macroscópicas do jeito que nós observamos. Então, eu vou pular toda essa parte aqui,
e falar... Professor, Davi levantou a mão. Pode falar. Não, foi só por causa da menina que eu achei estranho. Tava me perguntando se não era um erro, não sei. Eu achei estranho. Esse aqui? É, a menina que apareceu logo no começo, quando você... O Arnold? Não, a menina. Não, é não. Pronto. Então, Mas... o Arnold Schwarzenegger era porque o nome... Talvez vocês não saibam, mas o nome de Arnold Schwarzenegger, o nome dele primeiro era, na verdade, Arnold Sommerfeld. Aí depois é que ele mudou para Schwarzenegger. Para ficar mais, talvez mais, sei lá, artístico. Então, todos vocês já viram dualidade onda-partícula? Já. Quem não viu, Sim. fala. Se ninguém falar, eu vou assumindo que viu. Então, beleza. Vocês sabem que o centro de... Não, eu não vou... Sabe? Então, vou passar. Então, todos vocês sabem que a luz tem um comportamento também de dualidade, né? De onda e partícula, concordam? Sim. Beleza. Vamos pular. Então, vamos falar agora, por exemplo, um exemplo bem rápido do exemplo de Fresnel. Desculpa, do Thompson, que eu falei para vocês. Lembra que eu falei que tinha o Thompson tinha o seu filho, que era um filho teimoso, e brigado com ele por essa razão que o filho ganhou um prêmio Nobel? É que o Thompson caracterizou o elétron como uma partícula, né? Só que o seu filho, o George Thompson, ganhou um prêmio Nobel por descrever o comportamento ondulatório do elétron. E isso até conduziu ao filho ser expulso de casa por discordar do pai. Então, o pai falava dentro de casa que o elétron era uma partícula e o filho ficava questionando por quê. Porque é uma partícula, porque não é outra coisa, porque é uma partícula, porque não é outra coisa. Então, deixa de encher o saco, passa embora de casa. Ele foi embora de casa e depois tem um erro aí no prêmio Nobel, era para ser um circunflexo, mas ele ganhou um prêmio Nobel por descrever o comportamento ondulatório do elétron, uma coisa bastante interessante. Então, de Broglie, que veio com a famosa equação de Broglie, né, que veio a equação de onda-matéria, vou pular essa parte. Nós temos a equação de Schrödinger de ondas, ao princípio de Heisenberg, onde você tem que escolher se você quer definir sua posição ao momento. E o que essa parte todos vocês já sabem, com toda certeza. Princípio de incerteza, eu vou pular. E aqui vamos falar dessa mensagem final. Então, deixa eu sair dessa, compartilhar aqui, para vocês verem aqui. Tá. Então, é o seguinte, pessoal. O que eu quero dizer para vocês com esse curso, né? Essa parte bem super introdutória, bem light, e agora ninguém vai poder dizer que nunca viu essa parte de física moderna. Então, nós temos partículas. Para toda partícula, nós temos uma antipartícula. Então, vocês estão acostumados a verem o elétron e o pósitron, por exemplo. O pósitron é a antipartícula do elétron. E o nosso núcleo possui prótons e nêutrons. Né? Vocês, talvez, por exemplo, alguém sabe me dizer aqui por que um núcleo que tem prótons e nêutrons, tem prótons com carga elétrica lá, né? Positiva. Por que ele não se explode? Alguém sabe dizer? Por causa da interação forte entre os... entre os constituintes do núcleo. Quais constituintes? Não, os quarks, né? Agora, a nível mais fundamental, né? Possível, até onde eu sei. Certo. É porque tem a interação entre os quarks, né? E eu acho que tem a interação entre os... talvez próton, coisas do tipo, devido aos quarks, não sei. Sim, tem a ver com força forte. Mas alguém sabe dizer a resposta ou não? Completa? Não? Alguém sabe dizer como é que partículas ganham massa? Porque nós estamos aqui, no final. Tipo... Eu não sei se é uma pergunta retórica. Pode falar, Davi.
Não, eu sei falar sobre o mecanismo de Higgs, né? Mas sobre que o professor citou em algum momento das nossas reuniões do grupo de pesquisa, mas a questão é que a interação forte ela é bem forte a curtas distâncias, né? Uma coisa assim. Acho que é por isso que É porque, tipo, mesmo o mecanismo de Higgs não vai explicar toda a massa, né? Porque, no caso, a massa do núcleo é muito maior do que a soma das massas dos constituintes, né? Porque tem a energia potencial de interação entre os constituintes do núcleo, né? Que fornece massa ao núcleo. Exatamente. E aí, como é que a gente sabe? Por exemplo, o próton e o nêutron, a massa deles é aproximadamente 1 GeV, tá? Sair de grama por quilograma para GeVs, tá? De aproximadamente 1 GeV. 938, o outro é 939 MeVs. Aproximadamente 1 GeV. Como é que esses caras, por exemplo, tem 1 GeV de massa, tá? Mas eles são constituídos, pessoal, de... Vou tirar aqui. Eles são constituídos... Um próton, ele é constituído de partículas chamadas quarks. Só para vocês terem uma ideia, tá? Isso a gente vai se aprofundar depois. Só estou dando uma ideia para vocês do que é que a gente vai ver no curso mais para frente, tá? Deixa eu só ver quanto tempo ainda tem. Quanto tempo ainda eu tenho de aula? Mais meia hora, beleza. Então, eu tenho o ID, né? Então, a massa desse cara aqui é mais ou menos 2 MeVs. 2 MeVs. E esse daqui é 4 MeVs. Como é que 2 MeVs mais 2 MeVs mais 6 MeVs vai formar uma coisa que é um próton cuja massa é de 1000 MeVs? Alguém sabe dizer? É a energia potencial devido à interação forte? Poderia dizer assim? Está ligado com a energia potencial da interação forte, exatamente. Então, o que eu quero dizer para vocês é que os aspectos principais, vou fechar aqui, do curso, agora, deixa eu voltar para o quadro. Então, os aspectos principais do curso vão tentar responder a origem da massa, saber o que é, por exemplo, de onde vem isso? Todos vocês já sabem, não vou nem perguntar o que é, de onde vem isso. O que é isso, né? Vocês com certeza viram isso. Viram isso? E além de força, viram essa. Tá claro? Concordam? Vocês viram essa força, né? Sim. Eu pergunto para vocês, essa força aqui, pessoal, tem a mesma origem que essa? Em outras palavras, essa força aqui, ela é fundamental? Essa força aqui é fundamental? Essa força é fundamental? Essa força é fundamental? Sim ou não e por quê? Alguém sabe dizer? Eu vou começar a olhar aqui
presente vai sair perguntando, não está muito calado. Vamos lá, Letícia, fala aí que eu quero escutar sua voz. Oi. Oi? Desculpa, não... Quais dessas forças aqui são fundamentais? Desculpa, eu não vou saber responder. Professor? Oi? Oi, é Davi. Pois eu acho que a força de Lorentz, né, ali que tá ali, ela, tipo, meio que, eu acho que ela não tem um caráter tão fundamental, porque esse B, ele se origina, digamos assim, movimento e cargas, né, então, eu não sei, eu também justo. Nunca Professor, fizeram essa pergunta ou não? Mas assim, eu imagino. Fala aí, Ian. Você falou primeiro. beleza. O que você está perguntando como sendo força fundamental? Seria assim, olha, essa força aqui, se essa existe, obviamente que essa existe, porque essa daqui é muito mais fundamental. Essa força aqui é como se essa existe, é porque essa existe. Eu quero dizer assim, qual é a mais fundamental assim? É que tem uma origem, como é que eu posso dizer? Fundamental sem dar resposta, né? É que as outras derivam dela, seria isso? É como se, não é que necessariamente deriva dela, mas é assim, essa força aqui, ela consegue explicar todos os fenômenos da natureza sem necessidade dessa. Ou essa daqui é derivada dessa de alguma forma. Não que eu saia dessa conta e chegue nessa, sabe? Sim. Assim, se eu tiver uma teoria, por exemplo, aqui é eletromagnetismo, né? Aqui é eletricidade e aqui é eletromagnetismo, né? Eletricidade e eletromagnetismo. Então, qual é a mais fundamental? Essa ou essa? A de Coulomb, né? Então, a de Coulomb explica, ou melhor, deixa de explicar coisas que a outra explica, né? A do Lorentz explica. A mais fundamental, pessoal, é essa daqui, ó. Concordo. Na ausência do campo externo, só tenho isso, ó. Isso daqui, é isso ou não? É, né? Sim. Isso aqui é isso. Mesma coisa. Aí agora eu pergunto para vocês, vocês estão entendendo a lógica por trás? Isso aqui é fundamental ou não? Não. Por que não? Porque isso aí ela descreve uma força que é gerada pelo movimento eu posso dizer assim, um movimento da matéria, tipo, um movimento de um corpo. Só que vamos considerar que, por exemplo, essa força que a gente definiu que era bem mais fundamental, que no caso a força de Lorentz, ela pode ser capaz de gerar essa força que você iguala com a massa vezes a aceleração. Tipo, ela pode se transformar nessa força de Newton, né? da segunda lei de Newton. Sim. Certíssimo. Exatamente. E essa? É fundamental ou não? Eu diria que sim. Essa daí nem existe, professor. É verdade. Eu concordo aí com ele. Oi? Não, eu concordo com o colega que brincou que essa força não existe. Assim, porque é do ponto de vista da relatividade geral, né? Mas eu não quero ir mais adiante disso, porque eu também não quero ser demagogo e falar do que eu não sei, mas do que eu já li em divulgação científica, assim, eu já pude ter intuições de que isso aí não é uma força, provavelmente.
Isso é uma força. Isso é definitivamente uma força. Se essa força não existisse, acho que não estava nem conseguindo transmitir esse sinal aqui para vocês. Não, tá, ok, mas eu posso ter me expressado mal, mas eu entendi a sua pergunta e... O que você quer dizer? Eu sei o que você quer dizer. Existe. Certo. Eu sei o que você quer dizer. Mas essa força existe. E ela é, sim, fundamental. Quando a gente fala, pessoal, vocês vão ver muitas vezes pessoas falando por aí, né? Nós temos quantas forças fundamentais da natureza? A gente tem a força elétrica, vamos fazer aqui. Nós temos a força gravitacional, a força eletromagnética, nós temos, o que mais? Força forte e a fraca. Qual é a expressão para elas? Aí, não vou saber. Tem aquele, eu não sei a força, mas tem aquele potencial de Yukawa, né? Que ele é uma exponencial, que se a massa for zero, aí a exponencial vira... Tipo, é a exponencial de mr dividido por r, alguma coisa assim. Mas isso daí é o potencial, né? A força, né? mr dividido por r? Não, tipo, o r no denominador, tipo, embaixo da exponencial. Bem, não seria a força o gradiente do potencial, não? Sim, sim. Mas aí, tipo, aí também tem um R... Inversamente proporcional ao R ao quadrado. Então, isso. A fraca. Não, ela exponencial, mas no denominador tem uma exponencial e no denominador tem o rádio ao quadrado. Aqui. Não, tipo embaixo da exponencial, não no argumento da exponencial. O numerador exponencial, isso. Porque se for só assim, é o de Coulomb. Mas a exponencial eu não lembro, mas eu acho que ela não tem um rádio lá. Aí eu pergunto para você, até para você, Sara, e aí? Qual é a força, então? Não, mas que eu estou falando, a força fraca, eu não lembro bem, mas eu acho que o rádio não está na exponencial, só no denominador da fração. O raio está no numerador, tipo, tem a exponencial, Sim. Aí dentro do argumento da exponencial, aí tem o raio. Pessoal, pouco importa se eu colocar isso aqui, ou o que eu quiser. LN, logaritmo, minha pergunta é a mesma. Não seria a força o gradiente do potencial? Não. Só se o potencial... Sua pergunta qual é? O gradiente dessa força? A gente não deriva a força do gradiente do potencial, não? Sendo negativo, né? O negativo do gradiente do potencial. Sim, com signo negativo. Certo. Então, tem uma força não, uma força forte, força fraca. Mas a gente pode dizer isso, no caso, sabendo que o campo é conservativo, não é não? A gente tem... Aí sim, essa é a resposta. A força fraca não é conservativa. A força forte não é conservativa. Então, não tem uma expressão para força fraca e para força forte. Agora, lembrem bem, viu? Se eu perguntar, me dê a expressão para força, não tem, professor, porque a força fraca e a força forte não são conservativas. Eu não tenho uma força, eu tenho um potencial para elas. Então, eu vou ter um potencial e tenho um potencial também para a força forte. É mais complicado ainda. Então, essas forças têm um potencial, mas você não tem uma expressão analítica para essa força. Porque ela não é conservativa.
Então, a força forte e a força fraca perdem esse sentido de escrever uma fórmula para elas. Porque a gente vai descrever elas Professor, então, por que a gente, tipo, assim, historicamente foi designado que isso então vai ser chamado de força, já que a gente não consegue fazer uma equação analítica para ela? é só por história. A mesma forma que tem tantos absurdos na ciência, quando a gente chama uma coisa de uma coisa que não é. Eu costumo dizer no curso de cosmologia que os cosmólogos chamam elétrons de bárions. Bárions são partículas constituídas por 3/4, olha só. 3/4. O que é que tem a ver isso com elétron? Nada. Mas na cosmologia eles chamam elétrons de bárions. Vocês vão ver livros hoje. O livro mais atual, pode pegar o livro mais atual que você quiser de cosmologia, você vai ver que os elétrons são bários. Vai entender. Então, a força fraca e a força forte perdem essa noção realmente de força clássica que a gente conhece para se traduzir a partículas. Isso dá para ver. Mas vocês entenderam o que eu estou dizendo. Partículas. Então, agora, essas forças, tanto essa daqui não, pessoal. A força gravitacional não tem uma formulação quântica ainda. Eu falei logo no começo, nos primeiros slides, que a ferramenta matemática de física de partículas é mecânica quântica e relatividade. Então, se você acha a relatividade fantástica e acha a mecânica quântica fantástica, imagine a fusão delas. Então, física de partículas assim como ferramenta, não é a física toda, como ferramenta. Davi escreveu alguma coisa, eu não vi o que foi. Foi, Davi? Tá rindo? Tem como ferramenta a mecânica quântica e relatividade. Então, como é ferramenta, então a base depende disso. Como nós não temos ainda uma teoria quântica relativística para a relatividade, a força gravitacional, apesar de ter um conceito fundamental por trás, assim, de forma geral, falando, na prática, rigorosamente falando, ela não é uma teoria fundamental ainda pela nossa incapacidade de fornecer uma teoria quântica relativista para a gravitação. Então, as forças que nós temos na natureza são as 4 forças fundamentais, né? 1, 2, 3 e 4. Entretanto, essa daqui ainda não tem uma formulação realmente fundamental ainda. Como não tem, todo o nosso curso vai ser baseado nessas 3 forças aqui. A força eletromagnética, a força fraca e a força forte. Essa será a base do nosso curso. Tá? Então, eu vou começar, próxima aula, vou falar da unidade, já vou começar com a unidade 1, não vou perder tempo, tá? E da próxima aula já vou começar mesmo para valer. E recomendo vocês, quem vai corrigir a lista de vocês, viu, Sara? Quem vai corrigir a lista deles é você. Você vai corrigir a lista deles. Eu já tenho a resolução das listas que eu vou passar. As listas que eu vou passar para vocês é diferente das listas que eu passei anteriormente. Também nem adianta procurar os alunos de semestres anteriores, que as listas serão diferentes. Eu já tenho a resolução delas. Professor, só para ter uma ideia do que espera a gente. Essas listas, elas são longas? Tipo, como é? Essa primeira... Não são longas. Não são muito longas, não. Só questão da quantidade de questões.
ser longas, com certeza. Então, o prazo que eu vou dar para vocês entregar essa lista vai ser relativamente um pouquinho grande. Não vai ser, olha, daqui para sexta eu me entrego a lista. Não, não vai ser assim. Certo. Então, na unidade 2 e unidade 3, essa unidade 2 já vai ter listas bastante longas. Bastante longas. E talvez eu faça duas listas. Ou uma lista só, já com um exercício todo. Tanto faz. Mas se vocês quiserem, não tem problema para mim. Eu quiser, eu tiro a lista e deixo só as provas valendo 10. Vocês querem assim? Não. Não mesmo. Tá bom, né? Então tá certo. Então, deixa as listas. Mas se quiser fazer as provas, para mim é menos trabalho ainda. Então, essa vai ser a base. Então, eu acho que encerramos por hoje. E na próxima aula, aí agora vai ser para valer. Eu vou começar o curso mesmo. E recomendo mesmo, pessoal. Não percam as aulas. Apesar de eu ter dado para vocês o esquema do conteúdo programático do curso, a forma como eu vou apresentar para vocês, vocês não vão encontrar fácil em lugar algum. Bem, vocês podem encontrar, mas você vai pegar num livro, no outro livro, no outro livro, no outro livro, vários livros. Que eu estou usando, são 6 livros que eu estou usando para dar aula de vocês. Bem, que eu já usei, né? São 6. Eu dei 3 deles nesse material que eu disponibilizei. Mas eu faço uma mistura total. Até porque esses livros que vocês vão ver aí, são livros normalmente feitos para estudantes que já estão no mestrado. Você não vai achar um curso, um livro de física de partículas voltado para alunos de graduação. Não vai ter. Então, eu tive que readaptar a linguagem desses livros para vocês que não viram mecânica quântica ainda. Então, a forma é bem diferente. Né? Se eu for pegar o livro, que é um livro muito usado para alunos de mestrado, principalmente em Cambridge, em Oxford, na Universidade de Paris, eles estão usando um livro chamado Mark Thompson. É uma das referências que está aí. Ou Shaw. O Shaw é mais usado nos Estados Unidos, em Harvard, no MIT, em Berkeley. Eles usam esse Shaw. É uma das referências que eu dei. Mas ele é muito profundo. É um livro de pós-graduação, bem avançado. Então, eu não vou dar isso, não vou passar isso aqui para vocês. Então, eu tive que readaptar esse material para ministrar aula para vocês. Então, por isso que eu recomendo que vocês assistam a aula, porque vocês não vão achar fácil. Se você é um cara super autodidata, beleza. Uma coisa importante que eu vou falar é que eu também, a mesma coisa que eu estou adotando para o curso de elétrica, eu vou adotar para cá e para todos os cursos que eu ministrar. Desde que ninguém me obrigue, eu não vou fazer questão de presença de todo mundo. Então, se vocês faltarem uma aula ou outra, eu não vou me importar. Se eu ver que tem uma pessoa faltando muitas aulas e não me informou, se você me informe. Professor, eu não gosto de nenhuma aula, vou fazer as provas e a lista. Boa sorte, pode ir, não tem problema, tá? Mas me avise antes, não simplesmente desapareça e depois venha fazer a prova e reclamar de alguma coisa, tá? E outra coisa é que vocês podem até saber com os alunos anteriores. As provas de vocês serão diferentes, tá? Então, vou fazer, acho que são 9 tipos de provas diferentes. As provas, cada um de vocês vai ter uma prova diferente. Alguma outra dúvida? Eu tenho dúvidas sobre o conteúdo, não sobre as coisas do curso. O que exatamente? Qual é a sua dúvida? Não, eu não sei se eu perdi, por exemplo, a força forte seria conservativa ou não, porque a fraca não é, né? Não, certo. Seria isso. Quando você fala, professor, que, tipo assim, por exemplo, a força gravitacional não tem uma formulação, acho que você falou fundamental. É que ela não tem uma teoria quântica que explique a interação, é isso? Isso. Certo. Quântica relativista. Como? Quântica relativista. Certo. Mas, assim, se a gente diz que uma tal força não é fundamental, então é porque ela não... A teoria quântica, quem conhece mecânica quântica, ela não explica de alguma forma essa força, essa interação. É isso? Basicamente. Certo. Beleza. Mas não é por defeito da mecânica quântica. No caso da gravitação, é limitação nossa.
Uhum. A da, por exemplo, força igual a MA, não tem nada a ver. É puramente clássico. Porque a ideia de força está por trás... O que está por trás da ideia de força são interações. Vou dar um exemplo bem rapidinho, né? É assim, vamos supor que você tem um elétron aqui e tem outro elétron aqui. Então, separados numa distância D. A forma que vocês aprendem, até no curso, acho que é Física 3, vocês veem isso, né? Sim. Você vai... Beleza. Aí você fala, força igual a K é E sobre D ao quadrado. Só que isso é para fazer conta para vocês entenderem o que é força, ficar bonitinho lá no livro. Mas isso não é o que acontece. O que acontece é um elétron que está viajando aqui. Ele sente a presença de outro elétron que está aqui, viajando. E quando esse elétron sente a presença desse, ele emite um fóton para esse cara, dizendo, ó, cara, eu estou aqui em cima, isso. Aí ele, beleza. E continua viajando. Isso daqui é a mesma coisa que isso. Só que isso daqui é quântico, isso daqui é clássico. Então, se eu quiser tratar da cadeira que eu ionizei com essa outra cadeira que eu ionizei, aí eu vou usar essa. Agora, se eu quiser falar da partícula pontual, que é assim que a gente aprende de forma errada, em Física 3, aquela partícula pontual, não é essa força aqui não, está errado. É essa aqui. Porque partícula pontual, você tem que ter um tratamento quântico e relativístico. Aquela partícula pode até andar numa velocidade não próxima da luz, mas você vai ter que ter uma aplicação matemática quântica e relativista. E aquilo lá, as duas partículas pontuais, é isso aqui. É isso que você tem que levar em conta. A interação de um elétron com o outro é isso aqui. E não aquilo lá. Isso aqui é para você observar, explicar propriedades macroscópicas. Você não vai observar. Quando eu falo uma partícula pontual, isso aqui está errado. Só que quando você pega uma partícula pontual dentro da mesa, então vamos entender o comportamento da mesa. A mesa tem quantas partículas pontuais? Trilhões. Ah, mas você não está perguntando uma partícula pontual da mesa, está pegando a mesa. Vou pegar a partícula pontual da mesa com um outro pedaço da mesa, você não vai usar isso aqui não, você vai usar isso. Então, se você quiser tratar do mundo subatômico, você vai ter que usar isso em vez disso. Não tem si. Tem que ser esse. E é esse que vocês vão aprender no curso. Então, tudo que vocês viram até agora, vocês vão ter que deixar de lado nesse curso. Mas agora vocês vão entender, dar um passo além. É como vocês que não viram mecânica quântica. Alguém viu mecânica quântica de vocês aí? A gente está apagando os computadores, alguns aqui. Entendi. Está apagando agora? É, quântica 2 agora. Então, para quem viu está vendo mecânica quântica, é como você viu mecânica clássica e está vendo mecânica quântica pela primeira vez. É aquele choque. Assim, uma coisa totalmente... começa com física moderna. O choque não é tão grande que às vezes seria de física moderna antes. Né? Mas é um choque de realidade para a física clássica que você conhece. E é a mesma coisa aqui. O curso de física de partículas vai ser um choque comparado à física que vocês conhecem e essa física do macroscópio. A física de partículas trata de partículas subatômicas. As propriedades, as coisas que regem o mundo das partículas são diferentes. E uma coisa que talvez vocês nunca pararam para pensar é que, ao entender, por exemplo, como é que um elétron interage com um elétron em vez de usar isso, eu consigo explicar
por exemplo, propriedades de galáxias, consigo explicar propriedades de buracos negros, consigo explicar propriedades de que mais? No mundo macro, de aglomerados de galáxias. Então, entendendo forças na escala subatômica, eu consigo determinar propriedades do macro. Tá? Quando você vai fazer simulações de processo de formação de galáxias, de aglomerados de galáxias, evolução do universo, depende do que você estiver tratando, especificamente falando, você vai ter que levar em conta as propriedades das partículas, não? Por exemplo, em expansão do nosso universo. Olha só, o universo não existe coisa maior que isso, né? Expansão do nosso universo, você não vai fazer a expansão do quê? Da casa, da cadeira? Vai levar o quê em conta essa expansão do universo? Quantas cadeiras tem? Se é o componente do nosso universo, é a cadeira? Não é a cadeira, é o que compõe a cadeira. As partículas que compõem a cadeira que vão entrar na sua conta da evolução do universo. Então, em escalas macroscópicas, você vai precisar, você é obrigado a usar os seus conceitos de partículas. Então, não é uma coisa que é especificamente para a área exatamente de física de partículas. Tanto que tem um professor, acho que alguns de vocês talvez devem conhecer, que é o Jailson Alcanis. Ele estava para vir para o UFRN, não vai vir mais. E uma das coisas que, assim, quando ele estava para vir, é que ele queria que tornasse obrigatório o curso de física de partículas. Porque na UFRJ, na USP, é obrigatório o curso de física de partículas. Mesmo que você vai fazer matéria condensada, vai fazer astronomia, vai fazer matéria condensada experimental, o curso de partículas é obrigatório. E isso no exterior, isso também é verdade. O curso de física de partículas é obrigatório na graduação. Faz parte da grade curricular de forma obrigatória. Da mesma forma que tem cursos que são extremamente importantes na minha visão. Um curso de estado sólido deveria ser obrigatório na graduação. É muito importante, não é só para quem vai fazer matéria condensada. Isso é uma visão um pouquinho estreita do que realmente é a física. Porque muitas vezes, pessoal, vocês vão se pegar numa situação, vocês vão precisar desses conceitos, vocês não vão ter. E vocês vão apanhar muito mesmo para poder aprender. Pegar essas horinhas aqui num curso, daqui a 5, 6 anos, vocês vão ter uma noção, eu lembro que era mais ou menos assim. Talvez não lembre das contas, mas eu sei qual livro que o professor adotou, vou lá para ver como é, e isso vai refrescar a memória, vai ser muito mais fácil. Eu, infelizmente, não tive um curso de estado sólido na minha graduação, não era obrigatório. E meu orientador, na época, aconselhou não fazer esse curso. Não, isso é só serve para quem faz matéria condensada. E eu fui na onda do meu orientador. E eu me arrependo profundamente disso. Porque hoje, na pesquisa que eu faço de matéria escura, eu preciso de conhecimentos de matéria condensada e eu não tenho. Então, eu fico caçando o meu feito todo, não tenho uma referência certa, eu sair perguntando aos professores, qual é a referência que eu acho sobre isso? Professor, se você quiser, você sabe que minha graduação eu fiz física de semicondutores. Então, eu fiz duas disciplinas de sólidos em minha graduação. Né? Então, alguma coisa eu posso colocar alguma referência se os meninos quiserem. Até a parte do trabalho que eu fiz, também que fiz no semicondutor, que eu fiz 7 propriedades. Então. Mas agora já essa parte Não, mas porque, por exemplo, quando eu fiz a parte de sólido, como você falou, em minha universidade a gente não aprende nada de física de partículas, mas a gente procura por promover muita fenomenologia da absorção, tudo que a gente procura entender um pouco mais das partículas em sólidos. Então, meu conselho para vocês é que não tenham a mente fechada, porque vocês não sabem que vocês vão estar trabalhando daqui a alguns anos. Pode ser que vocês mudem de área, ou mesmo não mudem de área, trabalhem num tópico que exige uma interdisciplinaridade, e aí vocês vão sofrer bastante. Ou não vão conseguir fazer, vão deixar de fazer. Eu concordo. A sua pesquisa for, mais impactante ela é, internacionalmente falando. Eu gosto de pensar isso que o senhor falou, e também que, afinal de contas, nós seremos físicos. Então, qualquer pergunta de, sim, sei lá, não a mais avançada do mundo, né, mas
eu acredito que qualquer pergunta que uma pessoa, sei lá, que não é do nosso meio, nos perguntar sobre física, a gente tem que ser capaz de responder. Eu penso dessa forma. Claro que não de uma forma super aprofundada, mas pelo menos... Tem uma noção, né? Tem que ter noção, sim. Então, é importante vocês terem essa visão mais geral. Mas tudo bem, era isso. Acho que acabou a aula por hoje. Na aula que vem, nós iremos começar para valer a unidade 1. E na unidade 1 eu irei falar de partículas e antipartículas, quais são suas equações de movimento. Professor, o senhor tem uma previsão para a data da primeira prova? Agora não, Fernanda. Agora não, mas normalmente vai durar, eu acho que a gente vai ser mais ou menos, vamos supor, o semestre vai acabar, acho que em abril, né? 30 de abril. 30 de abril? Então a primeira prova vai ser lá para metade de fevereiro, antes do carnaval, mais ou menos, ou depois do carnaval, ou finalzinho de fevereiro ou iníciozinho de março. Aí final de março, outra prova, ou iníciozinho de abril, e depois final de abril, a última prova. Tá bom. Mais ou menos por aí. Professor, eu tinha uma última pergunta, eu tinha esquecido, mas eu posso falar com o senhor depois. Eu posso falar agora também. Pode ser, diga. Não, é porque você falou das forças fundamentais, dessas 4, né? Gravitacional, elétrica, a fraca e a forte, só que assim, tem uma teoria que tipo, junta, né, a elétrica com a fraca e fica, né, a teoria eletrofraca, uma coisa assim. Como é que funciona muito bem mais ou menos essa questão? Isso aí vai demorar um pouquinho mais de chegar lá. Então, beleza. Tá bom, tranquilo. Tem que não entender isso agora não. Tá. Então, é como todo curso, pessoal. Para que eu fale desse curso aqui na unidade 3, que é o que o Davi está perguntando, o modelo padrão é a unificação dessas forças aqui, pessoal. Eu vou unificar, tem uma chamada teoria do tudo, como o pessoal gosta de falar, onde a força eletromagnética, a força forte e fraca, tem uma origem em comum. Isso aqui vai ser a unidade 3. Mas antes de eu falar da unidade 3, eu tenho que falar de partículas, o que elas são, as propriedades delas, e depois eu mostrar como é que a gente calcula a interação entre essas partículas, e terceiro, como é que todas essas coisas, partículas, propriedades e interações, estão embutidas dentro de uma teoria aí que unifica tudo isso, que é a unidade 3. Então, essa é a sequência. Então, essa unidade 3 é certamente, a 2 e a 3 são as partes mais bonitas do curso. A 1 é um pouquinho mais chata, que é mais falando propriedades e contas, mas para quem nunca viu, vai ficar meio que abismado com o mundo que tem por trás dessas físicas básicas que a gente vê. Pronto? Alguma pergunta mais? De minha parte, não. Então tá bom, pessoal. Então assim, nos vemos na próxima aula. Só uma coisa para falar, desculpa, antes de terminar. Na semana que vem, provavelmente eu vou usar a parte do meu direito, né, de dar, acho que é 25% das aulas de forma remota, né? Que aqui é meio que remota, mas é ao vivo. Porque provavelmente semana que vem eu vou gravar uma das aulas. Talvez a de segunda ou a de quarta-feira eu vou gravar essa aula. Vou gravar e disponibilizar o link para vocês. Ou a de segunda ou a de quarta-feira. Eu vou ver ainda. Tá bom? Eu vou gravar e vou mudar o link. A outra aula vai ser normal. Mas a segunda ou quarta, uma das duas eu vou gravar a aula. A razão é pela qual eu estou organizando uma escola de matérias puras semana que vem. E eu vou precisar desse tempo por causa da escola. Então, eu vou dar essa aula de forma restritamente, oficialmente de forma remota. Vou gravar a aula e disponibilizar para vocês. Tá? Acho que a segunda-feira eu posso dar aula e a quarta eu faço remota. Tá bom? Tá bom. Tá bom, até mais, professor. Tá, tchau, pessoal. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Até. Tchau.